E a capa do Jornal do Povo de hoje diz que as dívidas da Prefeitura de Maringá chega a mais de R$ 1 bilhão. Em mensagem enviada ao Legislativo, o prefeito Ulisses Maia reconhece que a dívida da Prefeitura consiste nesse valor. Esse valor representa um aumento no endividamento do município em mais de R$ 162 milhões, já que em novembro de 2023 a dívida era pouco mais de 980 milhões. De acordo com a Prefeitura, os valores se referem aos investimentos em infraestrutura e obra, como o eixo monumental, recapeamento, reformas de UBS e também o centro de eventos ali, Oscar Niemeyer. A Câmara de Maringá começou ontem a votação da Lei Orçamentária Anual, com a previsão de receita e gastos da administração municipal para 2025. Daniel, e esse valor alto aí? Ivan, o final de mandato do prefeito Ulisses, como ninguém esperava, né? Sempre foi falado das contas da prefeitura, sempre em dias, superávit, sempre com dinheiro na conta, sempre saudável a situação financeira. E aí o que a gente vê agora é essa dívida astronômica que fica para o próximo gestor. Então acho que o Ulisses Maia, que mais uma vez a gente pede, durante seus primeiros 4 anos fez uma ótima gestão, foi reeleito no primeiro turno, na sua reeleição veio deixando a desejar, e aí para fechar com chave de ouro, vai entregar a prefeitura com uma dívida com mais de R$ 1 bilhão, mostrando que a saúde financeira da prefeitura não é tão boa assim. Regiane, esses valores justificam os meios? Não, eu só fico pensando e lembrando de que todas essas obras tinham verbas destinadas, né? E a gente até passou por um empréstimo dos 200 milhões aí para fazer o recap de novo. Então, quando a gente veio aqui cobrando e muito sendo justificado, até o Kim acho que justificou, na verdade, uma resposta que lhe deram em relação ao recap, uma vez na época, e tudo era justificado que não, estava tudo certo, estava dentro dessa saúde financeira, estava tudo equilibrado, que o dinheiro não seria usado, só estaria ali liberado por uma questão de segurança, caso fosse necessário. Agora você me apresentar um valor de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Aí, ontem eu falei exatamente isso em relação ao PIX, né, das emendas PIX, que a gente acabou passando do milhão para o bilhão, e a gente acostumou o ouvido como se fosse normal. Então é normal, agora você fala de bilhão, ano que vem, sei lá, vai ser trilhão. Não dá. Não consigo ainda compreender isso aí, não. Kim Rafael, o que você tem para falar sobre isso? Eu tenho muitas coisas para falar, mas nem toda a legislação me permite, né? Mas é claro que a gente fica meio assustado com o valor. É óbvio que a justificativa sempre vai ser, olha, nós estamos na margem, né, de empréstimos, nós estamos na margem, a saúde financeira, só que contraindo essas dívidas, mais de 1 bilhão, a gente percebe em paralelo como que anda a cidade. Nós estamos falando aqui sobre uma questão básica, que é a iluminação do Parque do Ingá, que não está funcionando há muito tempo. Nós estamos falando aqui de recapeamento, buracos nas vias. Coisa básica. Isso coisa que básica. A gente não vai para os bairros, mas aqui no centro tá horrível. Tem muitas vias que faltam sinalização horizontal, que é a pintura, para identificar, né, para separar as mãos das vias. Então é difícil a gente saber. Se a gente dasse continuidade, obviamente, ali com esse mais de 1 bilhão aí de dívida e tá tudo certo a cidade, aí assim, não, foi gasto, né, cara? Tá sendo gasto, tá sendo feita manutenção, então tá tudo certo. Não vai refletir no dia a dia, assim, de forma mais contundente. Mas, na verdade, parece que a cidade tá horrível e a dívida só tá aumentando. Ângelo Rigon, é muito comum, né, ter dívida, de passar uma dívida de gestão para outra gestão e tudo mais. Mas esse valor não é muito comum, não, né? Olha, eu acho comum, sim. Aliás, já até baixo. Imagino que a matéria se trata da dívida consolidada, né? Dívida consolidada é o que você deve tudo. Ela não inclui o pagamento pessoal, o que você gasta no ano para manter a prefeitura. Então a dívida consolidada, desde a época do João Paulino, sempre foi alta. E no caso de Maringá, o orçamento do ano que vem é de 3,5 bilhões. Então se uma dívida consolidada que você paga em anos, 10, 20, 30 anos, tá 1 bilhão, até que não está. Considerando que de 2017 a 2019 a dívida aumentou 72%, foram na época mais de 400 milhões,
Então, eu acredito que está super dentro da normalidade. Uma cidade que o prefeito, no primeiro ano de administração, disse abertamente, publicamente, Maringá é uma cidade rica. Tá? Então, inclusive, agora recentemente eu publiquei, Maringá foi a cidade que mais arrecadou aqui no Paraná, proporcionalmente, porque a gente tem que falar em termos de proporção, em termos de percentual. Não só o número físico, que é pouco, perto de 406 milhões, né? Então, a arrecadação de Maringá não se pode reclamar, ela tá boa. Imagino, e eu confio naturalmente, no secretário de Fazenda, que é quem comanda tudo isso. O Orlando Chiqueto é uma pessoa que foi presidente do Sim Contábil, é uma pessoa que tem a cabeça no lugar, é uma pessoa responsável. Nessa parte eu não discuto a questão da gerência do orçamento. O que me preocupa é o ano que vem, com o mau exemplo que vai vir de cima, com um secretário de Fazenda que teve um carro automóvel de luxo guinchado, devendo mais de 90 mil reais de impostos. Acho isso um mau exemplo. Eu, dentro de redação, acho que o Edivaldo também, quando foi, sempre imaginei, quem tem que dar o exemplo na família é o pai, no serviço é o chefe, na presidência do governo, o governador, na presidência da República, o presidente, e no caso de Maringá, o prefeito. E aí ele está colocando o próximo secretário de Fazenda, apesar do resto do mundo falar assim, olha, o sujeito acabou de ser, teve o carro dele guinchado. Então o que me preocupa é a gestão desse dinheiro, porque dívida consolidada, 1/3 do orçamento, bilionário, não é nada. Fernando Tupan. Olha, Rigon, endividar em um ano 500 milhões, assim, é bastante coisa para uma prefeitura do tamanho de Maringá. O que a gente tem que pensar é o seguinte, os gastos têm que ser controlados. Então, por exemplo, pelo que o Daniel falou, tem uma herança maldita aí para a próxima gestão. E isso vai dar muito, mas muito o que falar. Aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca ganhou a eleição apoiando Eduardo Pimentel e continua gastando adoidado. E nos bastidores se fala que a prefeitura também está com uma dívida enorme e que estaria com problemas financeiros. Nós vamos ter que esperar um pouquinho aí, entrar a próxima gestão que começa em 27 dias, para saber o que está acontecendo realmente com a capital do Paraná. Mas o endividamento, assim, é bastante grande. Por isso que há uma discussão, Ivan, sobre o salário dos servidores, porque os salários dos servidores parece que está meio inchado, assim, com gente ganhando muito, bem com valor acima do privado. Então, para retomar o investimento, por exemplo, você não pode ter uma prefeitura tendo menos de 10% para investimento. Então, isso não é aceitável e, por isso, várias cidades do Paraná estão enfrentando o problema e fica faltando o que se falou aí. O Kim falou, por exemplo, assim, está faltando sinalização no chão. É por causa disso, Kim. Está faltando dinheiro nas prefeituras para fazer tudo isso. Ivan? Tweet. Todo mundo falou um monte, eu vou falar um tweet, é isso. É isso. É isso. Tá bom, então, eu ia só explicar um pouquinho sobre a receita corrente líquida. Maringá, você pode até endividar 120% da receita corrente líquida. De fato, 1 bilhão e 100 milhões de reais, a dívida consolidada é baixa. Mas lembrando que quando assumiu a prefeitura lá em 2017, a dívida era de 235 milhões de reais. Então, no governo do Ulisses, multiplicou por 5 essa dívida. Mas você precisa entender o perfil da dívida. São dívidas de longo prazo, né? Então, eu acho que também é uma dívida pequena, perto de orçamento, 3 bilhões e 200 milhões vai ser a previsão orçamentária desse ano. Acho que é isso, né? Então, sim, Maringá é uma cidade, de fato, que arrecada muito. Em relação ao Tupã, a questão da sinalização horizontal está sendo executado. Aliás, é preciso reconhecer que o trabalho de recapeamento da cidade está em execução ainda. E olha, eu tenho andado nos bairros da cidade, o trabalho foi fantástico. É preciso reconhecer e está sendo feita a pintura da horizontal. Está em execução e, obviamente, você precisa fazer o recabe para depois fazer a pintura. E é um processo meio complicado, que você tem que fazer toda a marcação, mas está sendo executado.
Mas concordo, obviamente tem que ficar atento com relação a essas dívidas, né? Cabe à Câmara, cabe aos órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, né, do Estado, Tribunal de Contas da União, enfim. Eu acho que Maringá é uma cidade que arrecada muito e é óbvio, a gente sempre tem aquele recorte com relação à qualidade do serviço. Então a gente tem que sempre cobrar melhorias e aí cabe ao gestor administrar isso. Um abraço, Orlando Chiqueto, sempre muito gentil em responder os questionamentos que a gente faz aqui. É o nosso secretário de Fazenda, uma pena que não vai ficar e vai entrar um cara rápido lá, né? É bem rápido, né, Rigon?